Nós já vamos também começar a colocar a lista da... Por favor, fiquem atentos. Nós já vamos começar também a colocar a lista dos participantes. Vocês, por favor, coloquem, tá? Nós vamos proceder assim. Nós temos aqui 6 trabalhos e eu quero fazer um primeiro bloco com as seguintes pessoas. Deixa eu só confirmar aqui com você. Eu quero, por favor, quero pedir que Nathalie comece, por favor, a fazer a primeira apresentação. Logo em seguida, nós vamos passar para a Silvia, certo? Aí nós vamos fazer esses 2 blocos. E se o pessoal da Argentina chegar, que é a Mirna, os 3 estão na mesma linha de pensamento, bem próximo, tá bom? Então, Nathalie já está aqui presente. Tu podes, por favor, começar a sua apresentação. Eu vou te dar os 15 minutos. Faltando 5, eu te falo, olha, falta 5 minutos, tá bem? Então, vamos lá. Vou desligar aqui o meu áudio aqui. Eu vou apresentar meu slide aqui, pode, né? Beleza? Sim, pode sim. Só um minutinho, então. Deu certo? Então, boa tarde. Ah, tá abrindo. Deu certo? Deu sim. Sim, estamos vendo, sim. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Nathalie e o título do meu trabalho é A Cesta Agroecológica Campo Cidade, Curitiba, Paraná, e a Construção de Territórios Agroecológicos. Sobre a pesquisa, eu comecei a desenvolver essa pesquisa com a Cesta Agroecológica em 2019, 2020, através da iniciação científica na geografia, que é o curso que eu faço atualmente. E o meu principal objetivo era entender como que a agroecologia ela estava mais presente na cidade, né? E com o tempo fui percebendo como essa dinâmica da cesta estava interligada com a economia solidária, principalmente. Como metodologia, eu utilizei um levantamento bibliográfico das temáticas e também fiz algumas entrevistas com algumas pessoas que fazem parte dessa dinâmica, né? Então, antes de começar a falar de cesta agroecológica, queria conversar um pouco sobre a questão da agroecologia, porque há muitas pessoas que não conhecem a agroecologia. Então, o que consiste a agroecologia? Ela é uma ciência que une conhecimentos científicos e conhecimentos tradicionais, que combinadas fazem com que seja possível estabelecer um equilíbrio naquele ambiente e produzir alimentos sem uso de agrotóxicos, sem uso de sementes transgênicas e outros insumos químicos. Então, a agroecologia é essa outra forma de produzir. É também um resgate das produções de alimentos milenares, tradicionais, que vêm dessa observação da natureza. A agroecologia, ela é também considerada um movimento político, porque a agroecologia ela coloca como pauta a questão da fome, a questão do acesso aos mercados, os camponeses nesse processo, além de levantar questionamentos sobre essas formas hegemônicas de produzir alimentos, como, por exemplo, a questão do agronegócio, a questão da indústria alimentar, que a gente tem toda uma cadeia, né, envolvendo a questão agroalimentar, em que, muitas vezes, uma empresa controla desde a semente até, enfim, a comercialização e distribuição desses alimentos, que a gente sabe que são insustentáveis, não são bons para o meio ambiente, e muitas vezes vão expulsando as pessoas do campo, os camponeses, povos e comunidades tradicionais, etc. Então, sobre a Cesta Agroecológica Campo Cidade, ela surgiu em 2016, e ela tem 2 frentes, de cestas e de feiras. Ela é uma união entre a Cooperativa Central da Reforma Agrária, aqui no Paraná, do empreendimento de economia solidária, Sinergia Alimentos Saudáveis, e, claro, os consumidores.
Eles têm dois canais de comunicação, principalmente, que é o site, que é esse Produtos da Terra, e tem também através de grupos do WhatsApp. Então, como que funciona, né? Então, essa cooperativa central da reforma agrária, ela é uma união de várias cooperativas que existem no estado do Paraná, de agricultores assentados da reforma agrária, de pequenos produtores, agricultores familiares. A gente tem até, inclusive, alimentos que vêm de comunidades quilombolas daqui do Paraná, de outros povos e comunidades. E a gente tem uma união também de algumas outras iniciativas que envolvem a comunidade, como, por exemplo, a gente tem padarias comunitárias aqui no município de Curitiba mesmo, em que elas, todos esses alimentos, eles, através do empreendimento de economia solidária, eles chegam na mesa dos consumidores. Então, a cesta agroecológica, ela é autogerida coletivamente, principalmente pela cooperativa e pelo empreendimento solidário Sinergia. Então, como que funciona essa dinâmica na prática? Toda semana, os produtores, eles disponibilizam para o pessoal do empreendimento de economia solidária Sinergia os alimentos que vai ter naquela semana. Tem a ver com a sazonalidade, enfim, com a região, porque a gente tem produtos de várias regiões do Paraná. Então, eles passam para o pessoal da Sinergia, o pessoal da Sinergia passa essa lista de produtos para os consumidores, e pelo site ou pelo WhatsApp, eles realizam seus pedidos e indicam também o local que eles vão retirar a forma de pagamento, porque são 8 pontos de entregas de cestas aqui no município, e cada um deles tem um dia específico para entrega. Então, essa equipe da Sinergia coleta os pedidos, repassa para os produtores, monta cestas, depois de ter esses produtos em mão, e finalmente entrega para os consumidores. Então, trazendo um pouco um mapinha aqui de Curitiba, como que se espacializam essas feiras? Essas feiras e esses pontos, né? A gente tem ali uma concentração mais na parte central do município, mas a gente também tem um pouco mais na região sul do município. E esses pontos são cedidos, né? Não são pontos... Então, por exemplo, ali no Sítio Cercado, no Xaxim, esses pontos de entrega da cesta agroecológica são paróquias de igrejas. Ali no centro, a gente tem um sindicato, então o sindicato cede o espaço para que a Sinergia possa entregar esses alimentos agroecológicos para os consumidores. Então, é importante citar que a economia solidária, puxando mais para o lado do empreendimento Sinergia, ela é essencial para com que essa dinâmica aconteça. Então, para isso, eu tive que entender, então, como funcionava a economia solidária. Eu sou estudante da geografia, e, por incrível que pareça, a gente não consegue ter contato com essa temática na sala de aula, né, na graduação. Então, eu tive que pesquisar. E, a partir disso, eu entendi que a economia solidária, ela tem toda essa outra economia pensada na inclusão, na cooperação, na autogestão, né? E quando a gente vai traçando com a cesta agroecológica Campo Cidade, a gente vê que ela é justamente isso, né? Essa coisa de gerar todo mundo junto, nenhum ser mais que o outro, todos serem importantes naquele processo, né? E a economia solidária, ela soluciona esses problemas do desemprego, por exemplo, né? Não há essa exploração tão forte do trabalho, né? Então, através da economia solidária, que foi possível com que os alimentos agroecológicos lá do campo, que muitas vezes não conseguiam atingir a cidade, passam a atingir. Então, como eu falei para vocês, os consumidores, eles têm um papel super importante nisso, porque justamente a cesta agroecológica, ela começa a ganhar mais repercussão quando as pessoas da cidade começam a procurar por esse alimento agroecológico. Então, a gente considera que os consumidores, nesse caso, eles são consumidores solidários. E o que são consumidores solidários? É justamente quando a pessoa, ela opta por comprar um alimento agroecológico, não porque apenas vai fazer bem para ela, mas porque faz bem para o coletivo. Quando eu compro um alimento agroecológico, eu sei que esse alimento é produzido sem veneno.
um veneno que contamina o solo, que contamina a água. Quando eu compro um alimento agroecológico, eu estou beneficiando várias famílias assentadas, por exemplo. Né? Então, são muitas coisas que estão interligadas. As pessoas simplesmente não vão lá e compram um alimento agroecológico porque faz bem só para elas. Tem toda essa questão política envolvida. Então, é por isso que comer se torna um ato político. E comer um alimento da cesta agroecológica mais político ainda, porque está envolvido com todas essas nuances, né? Então, uma coisa que eu percebi enquanto eu fazia essa pesquisa era que as pessoas conheceram a cesta agroecológica através do boca a boca. Foi, você conhece uma cesta? Eu conheço, eu te indico. E a partir disso, se montou uma rede de consumidores. É por isso que a gente tem tantos pontos no município, porque há demanda, as pessoas foram atrás, né? Então, eu pensando nessa questão da cesta, eu comecei a perceber que, puxando para a agroecologia, para a geografia, que existe um território ali, um território da agroecologia, tanto no campo quanto na cidade. E o que é esse território? O território, ele é um espaço apropriado pelos sujeitos, em que você tem relações sociais, você tem conflitos, você tem uma construção histórica de identidades, é onde as pessoas vivem cotidianamente, fazem suas práticas. Então, o território é justamente isso, esse espaço apropriado. E, para mim, é esse espaço apropriado pela agroecologia, né? No campo, como se dá? Através da produção, que muitas vezes também é o local de vida desses produtores, desses camponeses, por exemplo, né? E na cidade, nos pontos de entrega, por exemplo, mesmo que sejam espaços cedidos, naquele momento, naquele dia, são espaços em que se perpetuam os ideais da agroecologia, né? A gente tem também as feiras como espaços apropriados pela agroecologia, e a gente também tem a casa do consumidor, porque o consumidor, ele está optando por um alimento agroecológico, essa agroecologia está chegando na casa dele também. Então, os territórios agroecológicos, eles são marcados por esses espaços apropriados pelos sujeitos do campo, pelos sujeitos da cidade, que são destinados à produção, comercialização e consumo daquilo que vem da agroecologia. E, nesse sentido, justamente como o empreendimento de economia solidária, Sinergia, ele faz essa ponte, né? A produção está aqui e o consumo está aqui. E é através do Sinergia que isso se une, né? Então, esses territórios da agroecologia são territórios onde há uma oposição a esse sistema agroalimentar que eu comentei com vocês, né? Que é marcado pelo lucro, pela destruição da natureza, pela destruição de territórios de povos, pela destruição de expropriação de terras. Então, tem muita coisa envolvida. Comer um alimento agroecológico não é só comer, é muito mais que isso. Então, é por isso que o território agroecológico, ele é também uma forma de resistência. Então, como considerações finais, eu trago que a Cesta Agroecológica Campo Cidade, ela constrói territórios agroecológicos no campo e na cidade, e esses territórios, eles estão conectados, né? E esses territórios justamente indicam que a agroecologia está mais presente na nossa sociedade, está mais presente no nosso cotidiano alimentar. Mas se você entra no site deles, você vê, eles colocam o número de cestas comercializadas naquela semana. 100, 200 cestas parece pouco, mas é muito quando a gente pensa que a agroecologia está tomando aos poucos esse espaço da alimentação, enfim, essas outras formas de ver a produção de alimentos, né? Então, a Cesta Agroecológica Campo Cidade, ela fortalece a ideia da economia solidária, promove uma transformação nas formas de produzir, de comercializar, de consumir alimentos, promove reflexão, com certeza, e aproxima o campo e a cidade, pensando nessa forma diferente de fazer agricultura e de alimentar as pessoas. Algumas referências que eu trouxe para esses slides, mas tem mais, que vão ser publicados no trabalho final. E é isso, gente. Eu agradeço. Muito obrigada. Muito bom, muito bem. Muito obrigado pela sua apresentação. Nós vamos daqui a um pouco retomar para fazer um debate sobre o que você apresentou, viu, Nathalie? Eu vou pedir agora para Silvia Maia
começar a apresentação. Silvia? Oi, sim? Estão me ouvindo? Podemos começar a sua apresentação? Sim. Então a fala é sua. Pode ficar à vontade. Eu também vou apresentar a minha tela, viu? Tá aparecendo? Ainda não. Ainda não. Ainda não, né? E também, se você puder falar um pouco mais alto, também ajuda. Parece que o microfone está um pouco longe. Tá longe. Pronto, tá melhor? Melhorou. Tá aparecendo? Ainda. Infelizmente, ainda não. Ainda não, só um minuto. Deixa eu verificar aqui. Compartilhar. E agora? Ainda não. Se você não conseguir, você pode mandar para a gente por e-mail e a gente passa para você. Sim. Só um minuto, deixa eu tentar. Aham, agora está começando. Agora foi. Agora sim, começando. Não esqueça também o som, para a gente poder ouvir. É importante. Sim. Tá aparecendo? Sim. Pronto, eu vou colocar modo de apresentação. Ok? Beleza. Ok. Então, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Silvia Tavares Maia, eu sou mestranda do curso de pós-graduação em Ciências e Tecnologia para Recursos Amazônicos, e vou falar sobre um trabalho que a gente realizou sobre sustentabilidade de agroecossistemas no município de Tabatinga, Amazonas. Os autores sou eu, Silvia Tavares Maia, a professora doutora Francimara, o professor doutor Tiago e o professor doutor Moisés. Então, os agroecossistemas amazônicos, eles são caracterizados por adotarem sistemas de produção com base familiar, né? E o que seria um sistema de produção com base familiar? Segundo a Lei 11.326, define alguns critérios para poder o agricultor ser considerado um agricultor familiar no Brasil. Então, os critérios principais são em relação ao tamanho da terra, né, que não pode ser maior que 4 módulos fiscais. Esse tamanho dos módulos fiscais varia de região para região. A mão de obra que eles utilizam nos seus empreendimentos ou na sua propriedade tem que ser predominantemente familiar. Ele tem que ter uma renda mínima, né, das atividades econômicas gerada do seu estabelecimento ou do seu empreendimento, e ele tem que ser o diretor, né, ele tem que ter a direção das atividades realizadas na sua propriedade. Então, esses são os 3 principais requisitos para ser considerado um agricultor familiar no Brasil. E o que seria um agroecossistema, né? Segundo alguns autores, o agroecossistema são sistemas rurais que sofrem semi-domesticados, né? Ou que sofrem pouco impacto humano. Né? Isso seria um agroecossistema. E como seria um agroecossistema sustentável, né? Seria justamente aquele sistema que consegue produzir alimento de forma suficiente para uma população como um todo, né? Mas conservando, né, tendo a manutenção dos recursos naturais. Então, esse seria um agroecossistema sustentável.
Os agroecossistemas que mais se aproximam dessa sustentabilidade é a agricultura familiar, né? Os agroecossistemas de base familiar. Então, a agricultura familiar no Brasil, ela é responsável por gerar a maior quantidade de alimentos necessários para a nossa população, né? Só que com o advento das tecnologias, né, o uso em demasia, né, demasiado de fertilizantes, a mecanização, fez com que, para além das questões econômicas, começassem a se preocupar com as questões ambientais e sociais, certo? Então, diante disso, esse trabalho teve como objetivo, né, avaliar a sustentabilidade de agroecossistemas de base familiar no município de Tabatinga. Esse município, né, está localizado em um rio chamado Rio Solimões, né, que é dividido em Baixo, Médio e Alto Solimões. Ele fica no Alto Solimões, já é uma região que faz fronteira com os países do Peru e da Colômbia, né? É uma região que tem mais ou menos 67.182 habitantes, segundo o IBGE. Então, aí vocês estão vendo os dois agroecossistemas que foram estudados. O agroecossistema 1, ele é caracterizado pelo um sistema de produção que utiliza um sistema, produz hortaliças de forma através da hidroponia. Eles produzem alface e pepino no sistema hidropônico, além de produzirem também coentro no sistema orgânico. Já o agroecossistema 2, ele é caracterizado pela produção do consórcio de couve e coentro. Mas eles também têm uma criação de galinhas caipiras, né? Então, essas são as características dos dois agroecossistemas estudados. Então, quais foram os parâmetros para escolher esses agroecossistemas? Foram justamente eles se encaixarem, né, ou se enquadrarem na definição de agricultor familiar, né? Então, como foi feito esse estudo? Foi da avaliação da sustentabilidade. Utilizou-se o método de marco da evolução dos sistemas de manejo de sustentabilidade, conhecido como MEMES, que foi criado por Massafera em 1999, né? E o que consiste esse método? Consiste na definição de indicadores, né, nas dimensões econômicas, ambiental e social. Para o nosso trabalho, foram escolhidos, né, através de observações em loco desses agroecossistemas, 20 indicadores, como vocês estão vendo aí na tela. Esses 20 indicadores foram escolhidos através de observação, né, e por meio de aplicação de questionário ao agricultor, ele atribuía valores a 3 parâmetros, né? Aos 3 parâmetros que vocês estão vendo aí. Então, o valor 1 significa um agroecossistema com uma sustentabilidade baixa, né? Ou uma sustentabilidade não desejável. O valor 2 representa um agroecossistema de sustentabilidade regular. E o valor 3, uma sustentabilidade desejável. Então, o resultado, a partir da somatória, né, desses valores que os agricultores foram atribuindo aos indicadores, nós tivemos como resultado que os dois agroecossistemas, eles têm uma sustentabilidade média. O primeiro agroecossistema, ele apresentou valor 1, né, que é a sustentabilidade baixa, para os seguintes indicadores: presença de subsistema animal, recebimento de auxílios de programas sociais, atuação de cooperativas, análise e correção do solo, reciclagem de lixo. E os que receberam pelos agricultores uma pontuação no valor 2, né, que é uma sustentabilidade regular, foi a escolaridade, o esgoto, áreas degradadas, desmatamentos, queimadas e mão de obra. Já os indicadores que pontuaram, que eles atribuíram a pontuação de valor 3, foram renda econômica, produção agrícola, implementos agrícolas, comercialização,
utilização de água para consumo e para agricultura, cobertura do solo e adubação. O que pode observar nesse agrosistema 1, que é aquele que usa o sistema de hidroponia, ou seja, usa a tecnologia, né, para a produção, é que dos cinco indicadores na dimensão econômica, todos os 5 eles pontuaram o valor 3, né, alta sustentabilidade. Isso pode ser explicado porque justamente por utilizarem o sistema de produção no meio de hidroponia, que aumenta a produtividade deles, né, porque diminui o ciclo das culturas, então ele tem uma produtividade maior. A comercialização dos produtos deles era direto para aquele Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, o PNAE, então eles forneciam direto para eles, e a comercialização era feita nas feiras locais e também para o país vizinho, no caso a Letícia, né, que é a cidade, já que é a cidade que está na divisa, né, que já é da Colômbia. Então, ele também comercializava os seus produtos nesses locais. Uma outra questão é que quando tinha um excesso de produção, em vez de eles fazerem uma reciclagem daquele material, né, utilizarem para fazer algum tipo de compostagem ou alguma outra coisa, eles não faziam isso, eles simplesmente jogavam fora, né? Eles não tinham criação de animais, então eles simplesmente jogavam fora esse material. Eles também reclamavam porque não tinham um apoio de cooperativa ou de associações que pudessem ajudar eles com esse excesso de resíduo, no caso, né, que era o excesso de produção ou aqueles produtos que não estavam dentro do padrão de comercialização. Já no agroecossistema 2, né, os indicadores com pontuação de valor 1, né, o baixa sustentabilidade, foram a produção agrícola, a reciclagem de lixo, adubação e desmatamento, análise e correção do solo, queimada, atuação da cooperativa. E os indicadores com pontuação 2 foram os implementos agrícolas, bem adquiridos, água para consumo humano e agricultura, esgoto, renda econômica, escolaridade, ajuda do governo e mão de obra terceirizadas. E para os indicadores de pontuação 3, foram a comercialização da produção, cobertura do solo, áreas degradadas e presença da criação de animais. Já nesse agroecossistema, o que a gente pôde observar é que nesse sistema, eles já utilizavam aquelas hortaliças que estavam fora do padrão de comercialização, eles já utilizavam, né, para servir de alimentação para as galinhas caipiras que eles criavam. E também ocorre nesse agrossistema a presença da pluriatividade, ou seja, a proprietária, né, era uma mulher, ela tinha outras fontes de renda fora a agricultura, certo? E, nesse caso aqui, eles não comercializavam os produtos deles para o programa de merenda escolar, né? Então, essa foi a diferença entre eles. Então, com isso, o que nós podemos ter como conclusão é que o diagnóstico das dimensões econômicas, ambiental e social demonstra a importância, né, das unidades de produção familiar para o município, porque, através desses agroecossistemas familiares, eles comercializam seus produtos nas feiras locais, né, fazendo com que tenha um aquecimento da economia do local, né, e eles comercializam produtos sustentáveis, né, já que eles obtiveram um nível de sustentabilidade média. Então, é mais uma opção que os consumidores têm de consumir produtos produzidos no local e de forma sustentável. Mesmo o agroecossistema utilizando a tecnologia, né, no caso, o sistema de produção por meio da hidroponia, onde melhorou a produtividade, né? Dessa forma, faz com que o agricultor tenha maiores lucros, né, maiores rendimentos e uma melhor qualidade de vida. Essas foram as minhas referências. Pela atenção, obrigada. Obrigado, Silvia, pela apresentação.
Pessoal, meus colegas que estão presentes na sala, eu quero fazer uma chamada aqui para a Mirna Esquivel. Não consegui localizar se Mirna Esquivel ou David Piotto está presente. Me parece que não. Esse trabalho deveria ser um trabalho da Argentina, né, o pessoal que... Mas não está. Que ele seguiria a linha de pensamento das duas colegas nossas que acabaram de apresentar os seus estudos. E aí, as próximas 3 apresentações estão muito próximas, a gente estaria em bloco 2. Quero pedir a vocês para romper aqui, para a gente debater rapidamente aqui as 2 apresentações que foram feitas, para que a gente possa seguir para a outra parte, que estão, as 3 apresentações já estão aqui, as pessoas que vão falar já estão presentes, e eu quero deixar livre, se alguém tem algum questionamento para fazer agora, a gente pode fazer aqui um bloco de questões, se alguém tiver interesse em fazer algum questionamento da apresentação. Enquanto vocês estão tímidos e pensativos sobre a apresentação, eu gostaria de fazer 2 perguntas que tive curiosidade. A primeira coisa está relacionada com Nathalie. Eu queria te perguntar se existe potencialidade de ampliar a rede, né, daqueles pontos que você colocou, se existe possibilidade de ampliar essa área, as redes, não é? E se, não só na sua cidade, como para municípios vizinhos, não é? E a outra coisa, ainda sobre ampliação, seria a própria cesta poderia ter diversificação de produtos? São 2 coisas numa só. E para a Silvia, eu fiquei aqui me questionando, me mostra muito interessante a apresentação, e eu queria saber se, no fim das contas, as comunidades que você investigou teve uma melhoria na qualidade de vida dessa população após esses estudos, né? Ou se há perspectivas de melhoria na qualidade de vida dos produtores rurais. São a mesma situação. Esse é o meu questionamento, e eu deixo também um espaço aqui para os colegas que desejem fazer algum questionamento, estou atento. Eu posso começar a responder? Sim, que eu estou vendo se alguém vai querer questionar. Por favor. Então, sobre a possibilidade de ampliar os pontos de entrega de cesta, isso é uma coisa que é estudado pelo próprio pessoal que faz parte da dinâmica, porque também depende de uma demanda dos consumidores. Como eu disse na apresentação, muitos desses pontos, eles estão lá hoje porque vários consumidores das comunidades se uniram e, quantas cestas você acha que dá para entregar nesse ponto? Porque para eles tem que ter também essa questão da viabilidade, né? Por exemplo, no meu bairro não há uma entrega de cesta, por exemplo, mas o meu bairro é bem próximo de outra entrega de cesta, né? Então, às vezes, não vale a pena para eles fazerem um ponto, já que no meu bairro não há tantas pessoas que conhecem, né? Apesar da gente fazer esse boca a boca. Eu sou consumidora da cesta, né? Então, de vez em quando eu falo para alguns familiares meus, mas assim, ampliar pontos é possível, mas cabe também dos consumidores, né? Sobre ampliar para outros municípios. A cesta agroecológica, eles fazem a cada 15 dias uma entrega de cestas no litoral do Paraná, que é mais ou menos 1 hora de viagem daqui. Então, eles também têm alguns consumidores lá, e a cada 15 dias eles entregam, fazem algumas feiras também, se eu não me engano. A possibilidade de ampliar produtos, eu acho que há bastante, porque eles têm muitos produtos. Não é só produtos in natura, como fruta, verdura, enfim, essas coisas, mas tem iogurte, tem várias agroindústrias do próprio MST, por exemplo, que eles fazem iogurte preparado, bebida láctea, tem uma parte assim, tem absolutamente tudo, tempero. Então, eu acho que também há
possibilidade, desculpa, de ampliar ainda mais, mas já tem bastante coisa, assim, bastante variedade de alimentos. Acho que seria isso. Agora sou eu. Sobre a melhoria da qualidade de vida dos produtores, não foi isso, professor, que você perguntou? Olha, o agricultor do Agrosistema 1, ele me falou, assim, que a vida dele mudou totalmente, né, com a produção. Perdemos o som, não foi? Perdemos o som? Perdemos. Nós perdemos o som, Silvia. Ver se ela vai conseguir retornar. Bom, mas olha, perdemos o som de Silvia e vamos anotar a questão, porque assim que a internet pode voltar, caso Silvia não consiga restabelecer a conexão, a gente pode retornar ainda ao debate. Não há necessidade, não precisamos ficar preocupados, a gente pode retornar o debate. À noite é uma criança. Ainda bem que... Alô? Bom, vamos fazer assim. Então, tudo bem. Vamos passar para frente e a gente pede para depois ver se a gente consegue retornar esse debate com a Silvia, tá bem? Não vamos perder a oportunidade, não. Olha, pessoal, então, por favor, eu quero convidar, seguindo agora uma segunda linha de raciocínio dentro do nosso debate, eu quero pedir para que o Rafael Lima, também Rafael Oliveira, a gente possa recomeçar. E aí não se preocupem, pessoal, que a gente pode pegar o questionamento de Silvia que a gente fez a ela, a gente pode retornar assim que a gente fizer essa segunda leva de debates, a gente volta a debater essa questão no fechamento geral, aí a gente não deixa perder a linha de raciocínio de um pensamento. Então eu quero pedir, por favor, que o Rafael, beleza? Bem-vindo aí, Rafael. Rafael, obrigado, Rafa. Você vai falar sobre o cooperativismo e a gente vai seguir agora uma linha de pensamento sobre isso aí. Então, por favor, pode ficar à vontade, 15 minutos, tá? Faltando 5, eu te aviso, tá bem? Tá certo. Muito minha bem, colega vai compartilhar aí para mim. Tá ótimo. Muito obrigado. Vamos lá. É para eu compartilhar, Rafa? Tu falou isso ou não? Não, o Gabriel vai compartilhar. Valeu. Deixa eu só marcar o... Então, tá. Olá a todos. Eu vou apresentar o artigo O Cooperativismo como Elemento de Fortalecimento da Agricultura Urbana e Periurbana. Esse artigo tem de autoria Rafael Lima Oliveira, Gabriele dos Santos Lima Oliveira e José Raimundo Oliveira Lima. Então, fazer uma breve introdução. O crescimento populacional das cidades, ela vem seguindo uma lógica da especulação imobiliária, ela vem acompanhada de uma série de problemas, né? E esses problemas, eles são enfrentados pela maioria das cidades brasileiras hoje. Problemas esses que a gente pode destacar a pobreza, a miséria, a gente tem o desemprego que está muito grande, a insegurança alimentar. Então, são problemas que assolam hoje nossas cidades. Né? Então, a cidade ela tem uma necessidade de um desenvolvimento mais sustentável no fornecimento e distribuição de alimentos. Né? Então, surge uma alternativa de produção e distribuição desses alimentos que utiliza os recursos da cidade, seja sustentado nas dimensões econômicas, sociais e ambientais. Esse novo modo de fazer agricultura, chamado de agricultura urbana e periurbana, ele contribui para a geração de trabalho, de renda também,
A partir da produção, transformação, a gente tem a prestação de serviços e também melhora a paisagem urbana, além, lógico, de oferecer um produto de qualidade por um preço mais acessível e fortalecendo, assim, a segurança alimentar e nutricional, né? Essa atividade, ela pode ser desenvolvida em pequenas áreas, qualquer espaço, né? Na verdade, qualquer espaço é espaço para produzir. E, por exemplo, a gente pode ter quintais, terrenos baldios, jardins, varandas, uma infinidade de locais, né? E nesses locais são cultivados principalmente hortaliças e tubérculos, mas também a gente pode ter a produção de frutíferas, plantas ornamentais, medicinais, e o que constitui uma grande variedade de cultivos que são destinados tanto para o consumo próprio, mas também para o consumo, para a venda. Pode passar. E essa atividade, esse novo modo de fazer agricultura, ele consubstancia-se pela cooperação e, por consequência, pelo cooperativismo, né? O ato de cooperar é uma forma de ação coletiva, né, onde a gente tem indivíduos que almejam objetivos em comum. E é essa interação entre esses indivíduos que constitui uma sociedade, né, visto que sem cooperativo, sem cooperação, é praticamente impossível viver numa sociedade em harmonia, né? E uma das formas de cooperativismo que a gente tem hoje é a cooperativa, né? A cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que essas pessoas elas se unem voluntariamente, né, para atender, satisfazer alguma necessidade naquele momento. Por exemplo, pode ser uma necessidade econômica, pode ser uma necessidade cultural, social, enfim. E como a gente tem essa união de pessoas com objetivos em comum, as forças elas se multiplicam, né? Essas características das cooperativas, elas favorecem, né, para que essa forma organizativa ela tenha se difundido no Brasil e no mundo, tanto no meio urbano, mas também tanto no meio rural, mas também no meio urbano. Pode passar. Então, a gente viu, né, que mesmo as vantagens que a gente tem com a agricultura urbana, ela ainda vem apresentando algumas limitações, né? Então, a gente objetivou nesse trabalho ver esses limites que são enfrentados pela UP e como o cooperativismo ele pode ser uma alternativa para atenuar esses entraves, né? Então, no enfrentamento desses problemas e além de auxiliar no fortalecimento e reconhecimento desses agricultores. Então, a ideia desse trabalho ele surgiu na disciplina CIS 380, Associativismo e Cooperativismo, que é ministrado pelo professor José Raimundo, e aí teve a ideia do congresso de colocar um trabalho, e eu e a colega, a gente foi para... a gente se perguntou, né, o que fazer, né, e eu tinha feito um trabalho antigo sobre agricultura urbana e periurbana, e eu vi que tinha alguns problemas que a gente tinha citado lá, e eu vi que o cooperativismo ele poderia facilmente atenuar esses problemas, né? Então, a gente decidiu fazer o trabalho assim. Então, a gente foi para amostras intencionais de trabalhos dos temas, né? E, feito o levantamento bibliográfico, a gente seguiu para a contextualização. Pode passar. O que a gente viu? O cooperativismo, ele surge, né? Ele é acompanhado na necessidade de inserção do produtor no mundo globalizado e competitivo. Onde, por um lado, a gente tem o agronegócio, e de outro, a gente tem os pequenos negócios, onde esses pequenos produtores, eles se articulam em arranjos produtivos, visando o desenvolvimento local, né, melhores condições de vida da comunidade, geração e distribuição de renda, contribuindo, assim, para o desenvolvimento socioeconômico local. E quem pratica a UP, né? A gente tem que a agricultura urbana e periurbana, ela pode ser praticada por pessoas, organizações formais, informais, né, das várias circunstâncias sociais, né? Mas predominantemente ela é desenvolvida mais pelas pessoas de baixa renda, que veem a agricultura urbana, as vantagens, né, de redução de marginalização, por exemplo, oferecer uma via de saída da pobreza. Então, só que essas pessoas, elas necessitam, né, de uma organização individual, mas, sobretudo, uma organização coletiva, né? E isso é conseguido a partir da participação social, que é uma das características do cooperativismo.
A agricultura urbana e periurbana na segurança alimentar, segundo Freire e colaboradores, ela garante a garantia da segurança alimentar na saúde das famílias que praticam a UP, tem sido apontada como um dos elementos fundamentais para o fortalecimento dessa atividade. Isso porque a UP ela tem uma maior proximidade, né, uma flexibilidade, otimização geográfica e também um fluxo maior de recursos, o que garante, né, essa segurança alimentar, né? Uma das características também da UP é buscar reduzir o consumo de produtos industrializados e aumentar o consumo de produtos de alimentos de qualidade, né, de forma mais acessível, com menor valor, né, e como a gente tem essa proximidade de quem produz para quem consome, a gente elimina a dependência dos intermediários e atravessadores, que é um grande problema no nosso país, né. Pode passar. Diante disso, a gente vê, né, a importância organizativa das cooperativas, né, que são grandes aliadas na superação dos limites socioeconômicos impostos pelo sistema capitalista. A gente vê na cooperativa um caminho, né, para a valorização do trabalho e bem-estar da comunidade, né. A gente também não pode esquecer do retorno financeiro e também do desenvolvimento comunitário, né, que é um dos objetivos. Segundo Pessoa, ele cita que, mesmo diante disso, a agricultura urbana e periurbana, ela necessita de políticas adequadas. Isso porque ela é frequentemente negada em planejamentos municipais, né, sendo desconsiderada em políticas de manejo urbano. E esse é um problema que pode facilmente ser mediado pelas cooperativas, porque nas cooperativas os membros eles se dispõem a buscar viabilizar a promoção de crédito, por exemplo, uma cooperativa de crédito, ou pode ser uma cooperativa de financiamento, enfim, para se consiga, né, obter a autonomia autonomia financeira dos cooperados. Aí a gente se perguntou, né, como é que os princípios cooperativistas ele pode auxiliar na AUP? Pode passar. E a gente fez uma tabela, aqui eu não botei todos os princípios, né, por conta até do tempo, mas eu coloquei, assim, uns 3, 4 princípios, e como eles podem auxiliar na UP. Na coluna da esquerda, a gente tem os princípios originais de Rochdale, que são os pioneiros no cooperativismo no mundo. Na coluna do meio, a gente tem a revisão de 95, que foi a última, né, em Manchester. E na coluna da direita, a gente tem em como esse princípio ele pode auxiliar na agricultura urbana e periurbana. Por exemplo, a gente tem o princípio da adesão voluntária e livre, né? As pessoas que não dispõem de espaço nem local para praticar o P e desejam produzir ou também prestar serviços nas hortas, elas são livres para participar da cooperativa, né? Desde que ela assuma a responsabilidade como sócio, né? A gente sabe que a cooperativa ela é regida ali pelas pessoas que estão ali sócio, que são sócios, são os membros. Então, aquele membro, quando ele decide participar de uma cooperativa, ele tem que ter total responsabilidade, né, pela cooperativa. Pode passar. O princípio da participação econômica dos membros, né, como as despesas elas são divididas entre os membros, a gente não tem a necessidade de alto capital. Na verdade, a agricultura urbana ela já não precisa de altos investimentos, né, é uma coisa mais local. Mas, mesmo assim, com essa divisão a divisão das despesas, a gente ainda busca viabilizar mais ainda a promoção dessa atividade, né? As sobras são repartidas, levando em consideração a participação do membro, seja no capital, seja na produção, ou também a prestação de serviço. Vale salientar que no cooperativismo a gente não tem lucro, né? A gente tem sobra, e a sobra, ela é proporcional à demanda daquele membro, né? Seja ele demandou capital ou demandou serviço, então ele recebe tem uma repartição maior. Pode passar. Educação, formação e informação. Um princípio muito importante que eu destaco, que a facilidade ao acesso a cursos, apoio técnico, extensionista, como a gente viu, a Ana falar no GT passado, científico também, informar, por exemplo, práticas e manejos benéficos que necessitam serem postos em práticas, porque, assim, às vezes as pessoas que desejam praticar a agricultura urbana e periurbana, ela sente aquela vontade, mas ela não tem
o conhecimento. Então, essa facilidade no acesso de conhecimento é muito importante, tanto para o desenvolvimento da cooperativa, mas também para o desenvolvimento da UP. Pode passar? 5 minutos mais, viu? 5 minutos Beleza. mais. A intercooperação. A cooperação entre as cooperativas, ela pode fortalecer o movimento a partir do trabalho conjunto, né? A gente já tem essa associação de pessoas que melhoram, fortalecem o movimento, e quando a gente tem a junção de cooperativas, fortalece ainda mais, né? A articulação entre as cooperativas, ela promove a acessibilidade a crédito, por exemplo, a gente tem as cooperativas de crédito, financiamento, pode facilitar também o escoamento da produção, prestação de serviços, beneficiamento e outras características. Pode passar. A gente viu no trabalho que a UP ela tem 2 grandes problemas, né, que é a questão de produção e escoamento de produção. Então, a gente infere que muitas cooperativas ela têm o objetivo de colocar os produtos e serviços dos cooperados no mercado por um preço mais justo, né, eliminando o intermediário, como eu falei, atravessadores. A gente tem um maior poder de barganha por melhores preços, além de oferecer produtos e serviços com condições melhores. As hortas comunitárias, os associados, eles dispõem de mão de obra, então a gente não tem a necessidade de empregar mão de obra, a gente também tem uma facilidade na infraestrutura, apoio financeiro compartilhado entre os associados, além de suporte da cooperativa no escoamento da produção, como dito. Pode passar. Sendo assim, a gente conclui que o cooperativismo como elemento para enfrentamento de problemas e fortalecimento dos princípios e valores cooperativistas torna-se uma potencial alternativa, uma alternativa socioeconomicamente viável para a UP, né? E a participação ativa da comunidade, ela pode impulsionar o segmento, que é visto hoje como uma potencial alternativa para a mitigação de problemas como a pobreza, a má distribuição de renda, alimentos e insegurança alimentar das áreas urbanas e periurbanas. Pode passar. Aqui estão nossas referências e eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento e a todos que estão aqui por disponibilizar seu tempo para ouvir nosso trabalho. Obrigado. Rafael, nós agradecemos muito a sua apresentação. Tá? Muito obrigado por você ter feito esse trabalho aí muito legal. Nós vamos ter muita coisa para debater dele ainda aí. Eu quero convidar agora, deixa eu ver aqui. Eu quero convidar, por favor, Jefferson agora, por favor. Cadê o Jefferson? Isso. O Jefferson Souza, que ele vai falar sobre princípios cooperativistas. Oi. Tá me escutando? Beleza, sim. Beleza. Como é que eu vou compartilhar minha tela? Certo. Aí, de novo, você tem os 15 minutos. Faltando 5, eu te dou um aviso, tá beleza? Beleza. Então, vamos lá. Pode ficar à vontade. Já está aparecendo na tela? Sim, já estamos vendo aqui. Então, boa tarde, boa noite, nem sei mais como é agora. E é uma honra estar participando do 3º Congresso Internacional de Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local. E eu vou apresentar o trabalho que tem como tema Princípios Cooperativistas, relevante impulso na produção das plantas alimentícias não convencionais, que são as PANCs, na perspectiva do desenvolvimento local. Este trabalho foi feito por mim, Jefferson Lima, e com a ajuda de uns colegas que foram Douglas Paz e Américo Majestade,
que estão aí presentes na sala, e a gente somos estudantes do curso de agronomia na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Na introdução, a gente traz um pouco sobre o que é o cooperativismo. Que o cooperativismo tem como objetivo estar sempre ajudando, tanto social quanto econômico, entre todos os envolvidos. Ou seja, todas as pessoas que estão envolvidas em uma cooperativa tendem a sair ganhando, seja no meio social, por meio da convivência, ou no meio econômico, que seja uma renda financeira que pode ser obtida a partir de uma cooperativa. A cooperativa ganhou grande impulso na Revolução Industrial, que foi o momento onde os trabalhadores não eram vistos, só tinham para mostrar na empresa a força do trabalho e nunca eram escutados. Em 1844, surgiu a primeira cooperativa, que foi denominada Probus Pioneiro Equitativo de Rochelle. E diante disso que eu já citei, sobre a importância do cooperativismo, aí esse trabalho vem debater sobre as plantas alimentícias não convencionais, que são plantas ainda que têm alto teor de importância, que pode ser usado tanto na alimentação, quanto na medicina popular, como um fitoterápico, e ainda não são muito explorados. E esse trabalho vê como a junção do cooperativismo, de uma cooperativa, junto com essas punks. Então, tem como objetivo relacionar o princípio do cooperativismo, interesse pela comunidade, com base na sua relação com o desenvolvimento local, articulado pelas plantas alimentícias não convencionais, como eu já citei anteriormente. Esse trabalho se deu numa discussão na disciplina CIS 380, que é denominada Associativismo e Cooperativismo, que é do curso de agronomia, e teve sustentação teórica a partir de várias leituras de textos e artigos sobre cooperativismo, princípio do cooperativismo, interesse pela comunidade, desenvolvimento local e plantas alimentícias não convencionais, que são a PANCs. E também se baseou em estudos da incubadora de Iniciativa de Economia Popular e Solidária da UFES. E para o embasamento desse trabalho, foi dividido em 3 tópicos. No primeiro tópico, foi abordado as cooperativas e o cooperativismo, a origem, conceito e definições. De acordo com a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, em 1996, a sociedade sempre vive em cooperação, pois sempre que tem algum problema, alguma coisa ali com a pessoa que está próximo, sempre a tendência é a pessoa ajudar. Porém, isso não era visto ainda como uma ação que poderia crescer e se tornar maior naquele local, surgindo uma cooperativa. Então, com o impulso da Revolução Industrial, que foi onde o homem ficou à mercê do próprio homem, que começou as lutas em trabalhadores por motivos sociais e políticos, começou a crescer esse movimento de cooperativa, que foi onde foi visto que um poderia ajudar o outro, mas sendo que poderia chamar mais pessoas e se tornar um movimento maior. A cooperativa tem o objetivo também de gerar e distribuir renda nas comunidades, permitindo a geração do capital social, sendo um importante instrumento no desenvolvimento econômico e social do local. A primeira cooperativa brasileira surgiu em 1981, na cidade de Limeira, no estado de São Paulo, e foi denominada Associação Cooperativa dos Empregados da Companhia Telefônica. Aí, no segundo tópico, foi abordado o princípio cooperativo, interesse pela comunidade e sua relação com o desenvolvimento local. O cooperativismo se baseia em 7 princípios. E desses 7 princípios temos adesão voluntária e livre, gestão democrática pelos cooperados, participação econômica dos cooperados, autonomia e independência, educação, formação e informação, cooperação entre cooperativas e interesse pela comunidade. Como o tempo é curto, eu não vou adentrar em todos e eu vou explicar um pouco melhor sobre o princípio que eu trabalhei, que foi o interesse pela comunidade, que é o último princípio.
Esse princípio tem o papel de desempenhar um desenvolvimento sustentável da sociedade por meio de políticas aprovadas por seus associados, com a intenção de gerar benefícios sociais e econômicos, não somente para seus cooperados, mas para todos da região de atuação da instituição. Ou seja, o interesse pela comunidade faz com que todas as pessoas que estejam envolvidas saiam ganhando. E ter uma cooperativa, e ter essa cooperativa onde todos podem ser ouvidos, que toda opinião são escutada, que todo mundo pode debater, ajuda para que o desenvolvimento local seja aumentado. E, por último, vem debatendo as plantas alimentícias não convencionais, uma articulação necessária com a perspectiva econômica local. As punks são plantas com alta rusticidade e resistências a pragas, diferente das culturas que a gente são acostumados a ver, os monocultivos. Como, por exemplo, aqui na nossa região de Feira de Santana, a gente vê muito plantio de feijão e milho, quando está no período do inverno. Só que tem grande problema, porque essas plantas têm problema com pragas, e também aqui na nossa região sofre muito com o processo de estiagem. E essas plantas, quando pega um longo período de estiagem, não resistem. E com as punks, isso pode ser resolvido e pode surgir uma cooperativa e com um novo mercado, que é uma planta, que são espécies que ainda não são muito difundidas por aqui e não são muito estudadas. E uma cooperativa pode juntar várias pessoas que cultivem, porque até então as punks são vistas como cultura, que os tratos são passados de geração para geração, não tem muitos estudos, ficam muitas das vezes presos ao conhecimento de uma única família, e na cooperativa esse conhecimento vai ser difundido, onde várias pessoas vão poder trabalhar, produzir e começar a vender. E a partir dessas vendas, quando lançar no mercado, várias pessoas que ainda não conheciam vai começar a conhecer e vai consumir as plantas e até começar a plantar também e valorizar o mercado. Com essa junção desse plantio das plantas, ela tende a valorizar os aspectos sociais, culturais, nutricionais e econômicos das comunidades tradicionais. Ou seja, quando fazendo cooperativas rurais, que vai fazer com que o crescimento seja maior. E essa comercialização vai auxiliar no desenvolvimento local, vai reduzir desemprego, desigualdade e exploração dos membros, porque vai ser um local onde várias pessoas vão poder ser ouvidas, experiências vão ser contadas e uma prática, por exemplo, que não são plantas bem difundidas, que vai ser começar com o conhecimento das pessoas, vai ser difundida naquele local, onde várias pessoas vão estar debatendo. E, por fim, chega à conclusão que a importância das cooperativas para um desenvolvimento social e local de forma sustentável, e as cooperativas, com suas políticas de inclusão e participação, cria para os seus cooperados um ambiente melhor de socialização, além de gerar visibilidade à comunidade e agregar valor a seus produtos, mostrando que juntos são mais fortes. Ou seja, vai ser um local onde o conhecimento vai ser escutado, onde todas as opiniões vão ser debatidas e ouvidas. E as referências, algumas referências que foram usadas no trabalho, e meu muito obrigado a toda a comissão do evento e também parabenizar todas as pessoas que já passaram, que já apresentaram os GTs anteriores. E é isso. Jefferson, muito obrigado por sua apresentação. Você ainda tem até tempo, se você quiser, mas se você encerrou, não tem problema. É bem interessante. Jefferson, eu vou deixar uma palavra aqui, nós vamos convidar uma pessoa agora para falar. Eu vou deixar aqui uma palavra, já que Jefferson... Eu fico ansioso, viu, pessoal? Vocês ficam aqui, eu fico em cólica, querendo interromper, e é muita coisa. Eu quero deixar uma palavra aqui para vocês, chama... quem é de feira vai saber, né? Andu. Depois eu volto com essa palavra.
Eu gosto do olhar de vocês. Andu, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar. Obrigado. Agora, olha só. Luzinete, minha amiga. Luzinete, você... Isso. Luzinete, minha amiga, muito bem-vinda. Tudo bem com você? Como vai? Tudo bem, eu vou bem. E vocês? Olha, tudo bem, graças a Deus. Pessoal, eu agora vou convidar a nossa colega Luzinete e ela vai agora conversar com a gente um pouco aqui. Achei, desculpa, são muitos papéis. Nós vamos falar agora sobre cooperativa de beneficiamento e comercialização de produtos da agricultura familiar em Feira de Santana, a Cobafes de Feira. Eu convidaria todos vocês para visitar a Cobafes, se nós não estivéssemos agora nessa pandemia, vocês vão ver que coisa fantástica. Mas eu não vou falar nada, vou deixar que a nossa colega Luzinete apresente para vocês o trabalho dela lá. Luzinete, muito bem-vinda. Nós estamos trabalhando com a seguinte organização. Você terá 15 minutos para falar sobre esse trabalho enorme que você está fazendo aí. E quando tiver faltando 5 minutos, eu te aviso. Qualquer coisa, a gente estende um pouco mais e retorna para as questões. Tá bem assim? Beleza, beleza. Então muito bem-vinda. A fala agora é sua. Obrigado. Vamos lá. Pronto. Eu tive ouvindo aí os meninos, estão de parabéns, viu? Assim, tecnicamente, né? Estão assim de 10. Agora, assim, quando a gente passa a conviver e a fazer, né? Aí é mais difícil, mas mesmo assim a gente consegue. Com muita luta, muita garra, a gente consegue. Bem, eu me chamo Luzinete Assis Barreto da Silva. Eu moro aqui no distrito de Jaíba, em Feira de Santana, e hoje eu atuo como presidente da Cobafes. Há anos atrás, nós fomos obrigados, né, a formar a Cobafes. Obrigado, eu quero dizer, mas foi um obrigado muito bom. Porque, assim, hoje, nós da agricultura familiar, a gente, assim, está sendo bastante visto por nós procurar fazer a coisa como manda, se capacitando, se valorizando. E, assim, o produtor rural, ele é que põe a comida na mesa de todo mundo, né? E aí, nós, com um trabalho de associativismo, né, a gente viu que o trabalho de cooperativismo, junto com o associativismo, daria certo e progresso, né, para a gente tá mostrando, principalmente nossos grupos, mais mulheres. E essas mulheres são mulheres de garra, mulheres valentes no braço, viu? Então, a gente, quando começou com o trabalho de associação, a gente tem muita produção, os meninos aí falaram nos plantios, sim, e a gente viu que se a gente beneficiasse, era bem mais lucrativo, que, na verdade, não é que o que não beneficia, não. O que beneficia tem mais agregação de valores, né? Então, nós nos capacitamos pelo Senar, e aí juntamos o pessoal de várias localidades, que a gente trabalha com o pessoal de Humildes, o pessoal de Tiquaruçu, o pessoal de São José, o pessoal de Matinha, em várias localidades que tem grupos organizados, e muito bem organizados. Então, aí, a gente buscou ver a possibilidade de ganhar mais um dinheirinho, né? Então, a gente se capacitou, começamos a produzir,
tivemos, assim, boa aceitação dos produtos produzidos, né? E como o Rafael falou, em questão da gente se juntar, né? O cooperativismo, fazer isso tudo aí que ele falou, diferente que foi na prática. E aí, a gente começamos a produzir e começamos a vender. Essa venda que a gente teve, assim, muito boa aceitação no comércio, quer dizer, a gente comércio local, né? Pessoas amigas. E aí fomos acometidos de um chamado de uma nutricionista da prefeitura, onde levamos os produtos e nós conseguimos passar pela vigilância sanitária e fomos buscar o PNAE. Nós, das associações, como foi que a gente chegou até a Cobafes? Nós, das associações, começamos a vender os produtos para alimentação escolar. Então, como a associação não tem fim lucrativo, então a gente foi aí que a gente teve que formar a Cobafes cooperativa por causa da questão econômica, né? Então, a gente foi obrigada a formar a Cobafes por conta de burocracia, né? Encargos sociais, essas coisas que a associação não recolhe. Mas isso é coisa burocrática que a gente tenta estar se adomando, né? E aí, que bom que a gente conseguiu nos formar a Cobafes. A gente já está com uma fase, assim, do terceiro mandato, né, da Cobafes, que é de 333. A princípio, o presidente foi Cassiano. Eu acho que vocês todos conhecem muito bem Cassiano, uma figura de garra, uma figura excelente de buscar, de chegar e dizer eu vim para ficar e eu vou conseguir. E nós fizemos essa junção dessas associações e formamos a Cobafes. E, graças a Deus, a Cobafes hoje está com 7 comunidades que são, assim, no caso, Tapera de Jaíba, Lagoa das Pedras, Humildes, Tanquinho de Humildes, Moita da Onça, São José, Lagoa Grande, tem Garapa, tem Saco do Capitão, que é próximo ali, diz que é Santa Bárbara, mas não é Santa Bárbara. Mas é dentro de São José, eu acho, né? Então, tem Vila Feliz. Então, nós, com essa turma toda, nós temos feito sucesso. Então, a intenção é a gente se organizar mais, assim, porque como a gente foi pegado subitamente, a gente não está, assim, muito preparado, mas, graças a Deus, com o nosso trabalho, o pessoal sempre nos vendo, que eu digo assim, que nós se junta com o pessoal de garra, mas a gente precisa de informações outras, né, como esses meninos aí da UFES, o pessoal da incubadora tem dado uma força muito grande para a gente, né, que em fase de essa questão da informática mesmo, eles têm dado uma formação muito grande para a gente, preparação de jovens, que é um desafio que a gente está tentando agora, botar esse jovem para tomar linha de frente. A gente, da terceira idade, a gente já está para a gente ficar só de lado. Então, assim, a gente, com a incubadora, a gente está tendo um salto
é muito grande. Agora mesmo a gente já está se preparando para a venda pelo site. Porque essa epidemia deixou a gente muito mesmo, assim, descalcada, né? Eu digo assim no palavreado popular, descalcada, porque, assim, muitas produtoras rurais ia para as feiras livres, e hoje diminuiu bastante por conta dessa epidemia. Mas nem por isso nós paramos. Seu nome é Wades? Wades? Desculpa, pode falar Kleber. Pode falar Kleber. Ah, Kleber, pronto. Kleber, você falou aí. Conhecer, sim. Nós estamos com a estrutura de acordo, caso burocrático, todas nós produtoras, a gente trabalhava em nossas cozinhas. Mas teve a necessidade também da gente conseguir essa venda grande, porque, para vocês terem uma ideia, o primeiro contrato nosso, que a gente vendia, vou voltar para Rafael. Rafael falou da junção e tal. Pronto, isso aí. Mas só que a gente, cada um ganhava o seu. Cada um produzia 10, 15 sacos de beijus, e aí vendia aquela coisinha. E vocês não sabem da maior. Nós, depois que a gente se juntou, formou a cooperativa, a gente teve um contrato de 1.200.000. Já pensou? Essas mulheradas ficou numa alegria tão grande que fabricava elas potinhos de biscoito, saquinhos de beiju, e quando foi ver, a gente tinha que produzir 11.000 potinhos de biscoito. Você imagina? Que coisa maravilhosa, não é isso? A gente beiju mesmo, nossa senhora, o pessoal que extraía a goma, não, teve que partir para a fécula, porque o pedido foi muito grande. A geleia, pense, então, as frutas, a gente providenciando e apurando coisas da nossa propriedade, frutas que perdia, isso tudo foi a junção da cooperativa. Então, já pensou que você ganhar, entre aspas, né? 20, 30 reais em uma feira que você vai, depois que você apura, transporte e tudo, e você passar a ganhar 1.000, 2.000 reais? Valorização, né? Então, isso tudo cooperativismo. Eu mesmo fui a mentora, mas achei também o apoio dessas mulheradas toda, porque eu participei de uma cooperativa de crédito que não houve, assim, eu não gostei muito por conta de que foi uma coisa assim, cooperativa de crédito, dinheiro. Dinheiro é coisa do Satanás, me desculpe a expressão. A gente não pode viver em função dele, né? A gente tem que viver porque ele, pelo menos, nos dá determinadas coisas assim que, mas a gente tem que saber como ganhar ele, não é isso? Então, a gente, pelo menos, a gente, junto com a cooperativa, a gente diz assim, se é da gente ganhar real sozinho, a gente ganha centavos juntos, que é bem melhor. O lucro, quer dizer, a sobra, né, Rafael? A sobra é bem melhor do que você estar ganhando R$1, R$10 sozinho. Então, essa experiência está sendo, assim, excelente para a gente. Uma coisa que a gente só tem tido sucesso. E digo mais a vocês, órgão ajuda, principalmente órgão público. Ajuda, mas se vê pontapé, se vê alguma estrutura. Então, se vê alguma estrutura, se vê alguma coisa, cai para cima. Mas, se não, a gente dá murro em ponta de faca, né? Então, voltando àquilo, Kleber, que eu te falei, a gente
está com nossa estrutura, que nós conseguimos por conta de uma exigência de alvará. Como a gente fabricava nas nossas cozinhas, eu corri atrás desse alvará. Vieram a equipe toda da vigilância sanitária para fazer a pesquisa, para poder a gente preencher a documentação e tal. Quando chegou na minha casa, cadê Luzinete? Ah, está aqui, tá, sim. Foi você que requisitou o alvará? Sim, sim. E onde é que vocês fabricam? Na minha cozinha. Ele nem abra a porteira. Segurou e não abra, porque a gente não fornece alvará para a residência. Então, fomos buscar uma cozinha comunitária, onde a gente foi dureza, mas está aqui de pé. E vocês estão convidados para, quando acabar isso, vir visitar a nossa cozinha comunitária, que é um empreendimento que nós merecemos, viu? Mais 5 minutos para você fechar a sua fala. Pronto, beleza. Então, gente, eu digo assim, sabe? Que a cooperativa é isso aí, a gente buscar, a gente se juntar, e nós da Cobafes, nós somos agraciados desse povo maravilhoso, que não tem esse negócio de dizer assim, tem uma encomenda para a semana, seja pequeno, seja grande, a gente tudo corre, seja com sobra, que seja com prejuízo, corre e entrega. A gente arca com o nome Cobafes. Cobafes veio para ficar. Cobafes está aí, regido por pessoas de bem e pessoas de responsabilidade. Meninos, vocês falaram bem, Rafael, ouvi, porque a princípio houve um probleminha com o meu celular, não deu para eu entrar, mas eu ouvi a fala de Rafael e de Jefferson. Beleza, ótimo. Agora, vamos botar na nossa cabeça que o cooperativismo é aquela questão de respeito mesmo, né, Rafael? Respeito, a gente saber ouvir, a gente estar em grupo e não querer mandar, dizer eu posso. Eu mesmo estou na presidência por questão burocrática, mas divisão de tarefas é para todos. Presidente, eu vi, vamos ver aqui o que é que a gente vai fazer, e aí vamos resolver. Tem sobra, vamos dividir. Como é que a gente vai dividir essa sobra? Se tem prejuízo, e aí, como é que a gente vai fazer? A cooperativa tem um percentual que é descontado sobre vendas, mas se esse percentual está pequeno, então vamos ver como é que a gente vai fazer. Vamos vender, mas a gente só vai ganhar uma diária, a gente vai descontar o produto e vamos liderar. E aí, um abraço para todos, estou aqui e esperamos a visita de vocês. Pessoal da UF, todo, beijo, uma boa noite. Luzinete, muito obrigado pela paciência. Eu quero te pedir mais alguns minutos da sua atenção. Eu sei que você está aí atarefada, já está perto da hora aí da janta. É porque eu acho que a barriga já roncou aqui, você falou. Mas, por favor, eu queria que você ficasse mais uns segundos. E nós vamos começar agora o debate das falas, né, dos questionamentos, mas eu sei que todos vocês estão cansados pelo dia, ainda tem muita coisa pela frente. Provavelmente nós vamos ainda para a sessão 4, vai ter mais uma sessão ainda hoje, provavelmente, mas eu quero pedir a vocês um pouco da paciência e gostaria que todos e todas começassem a articular as suas perguntas. Mas eu já quero começar fazendo, como sempre, eu tenho a minha língua nervosa, eu não consigo, eu fico aqui em cólicas, querendo saber das coisas das pessoas. Luzinete, eu tive a oportunidade de estar na sua casa uma única vez, com o Hudson e com o Henrique Andrade, a gente passou aí muito rápido, fazendo o levantamento dessas cooperativas. E você falou duas coisas que me interessou muito. Mas antes que você fale, eu queria chamar a atenção de vocês, por favor, eu não estou aqui agora levantando nenhuma bandeira, mas preocupado e juntando os pontos. Vejam bem vocês, nós temos aqui no Brasil uma empresa chamada Carrefour,
que, lamentavelmente, ela vira e mexe as notícias que nos chega que algum operário lá morreu. Esmagado, esbagaçado, acontece alguma coisa, e constantemente. Me parece que é a empresa que mais morre funcionários, santo é Deus, aí como diz a história, eu nunca vi uma coisa triste e lamentável. Mas ela está aí firme e forte. Eu havia questionado antes, lá na outra sessão, e aí é onde vai entrar a pergunta para a Luzinete. A pergunta é, de novo, a quem... Luzinete, é uma pergunta até de reflexão, e primeiro é o seguinte, por que os nossos jovens querem sair do campo? É um primeiro questionamento. E a quem interessa, que vocês acabaram de ouvir, a quem interessa que as cooperativas não vá à frente? Quem não é de Feira de Santana, vou dar aqui um informe para vocês que não é de Feira de Santana. Nós temos aqui uma rua chamada Marechal Deodoro, é uma rua tradicional de comércio antigo, e essa rua é conhecida pelas estivas, pelos mercados, pelos pequenos mercados, pelas estivas, e lá se aglomerava os feirantes. Nós temos aqui, Feira de Santana foi considerada a cidade com a maior feira livre do mundo, segundo o livro dos recordes, segundo o Guinness, até o ano de 1975. Essa feira livre, por um movimento de desenvolvimento, um movimento desenvolvimentista, ela sai e vai para um lugar chamado Ceasa, atenção para esse nome, Ceasa, mas Feira de Santana é tão feira que ela não consegue dar o salto para a Ceasa, ela se transforma em centro de abastecimento. Nós não chamamos Ceasa, nós chamamos centro de abastecimento, e lá vocês, quem visitar, verá nitidamente a presença daquela feira livre, mesmo tendo impactos de modernização. Então, essa feira, mas esse centro de abastecimento não colocou um espaço do camponês, da agricultura familiar, do feirante, aquele que produz não tem espaço para vender o seu produto devidamente acolhido, ele vende seu produto no chão, típico das feiras livres tradicionais que era a cidade de Feira de Santana em 1975. E essa marca você vai perceber. Então, eu questiono, e hoje nós temos aqui uma forte briga política para transformar o centro de abastecimento e resgatar, tirar, exterminar essa população camponesa, de trabalhadores rurais e pequenos proprietários rurais que tem a sua produção e vende no centro da cidade, especificamente na Marechal Deodoro, retirar eles do mapa. E eu queria informar para vocês que os meus colegas que fizeram disciplina com o professor José Raimundo podem falar melhor, não é palavra minha, que a chegada de produtos vindos da agricultura familiar, dos camponeses, dos pequenos proprietários rurais de Feira de Santana, a chegada desses produtos nessa rua forçava a queda dos preços dos produtos vendidos nas ceadas e nos supermercados. Então, qual é o interesse dessas empresas retirar todo esse comerciante? Meus colegas, quando chegava o feijão verde na Marechal Deodoro, era um frenesi. As pessoas não queriam, não entravam nos supermercados. Aqui nós temos um supermercado famoso, quem é aqui do Nordeste, chamado G. Barbosa, e eu não estou falando nada, estou dizendo o nome dele, que as pessoas não entravam. Porque a rua estava recheada de feijão verde, de maxixe, de andu, de ovos, de galinha caipira e de outras tantas iguarias que faziam com que você comprasse o que você queria comprar da sua cesta básica e fosse embora, não entrasse na cesta. Então, isso está sendo desarticulado em nome de um desenvolvimento. Agora, eu questiono, que é a minha briga, por isso que eu não gosto de ir na Câmara dos Vereadores, que ainda vou sair de lá algemado um dia, é questionar eles por que o centro de abastecimento não tem um espaço, tem um espaço tecnológico. Se você quiser comprar celular, você chega lá, você encontra o espaço. Celular, óculos, tênis de última geração, mas não tem um espaço digno, como você apresentou no trabalho agora da sexta, Natália, um espaço onde eu possa comprar minha hortaliça sem que a minha hortaliça esteja jogada sobre um balcão. Então, isso não aconteceu, nós não evoluímos para essa situação. Então, volto, me empolguei, desculpem, viu? Eu fiquei empolgado. Então, a pergunta que é, a quem interessa não haver o desenvolvimento das cooperativas em Feira de Santana? Não é, Luzinete?
Com certeza. E por que os nossos jovens querem abandonar os campos? Por conta, justamente, eu acho assim, né? Falta atrativo para eles. Eu vou só ligeirinho, eu vou dizer assim, a gente aqui da comunidade, a gente tem muitos jovens que a gente está buscando. Eu consegui buscar minha nora, que trabalhava em uma loja aí em feira, e ela hoje precisa ver a pessoa que é, por conta assim, conscientizar, você sair para fora, você ganhando mais, se torna menos do que você dentro de casa, principalmente trabalhando o seu produto. Trabalhar lá fora, ganhando 1.000, é mais negócio você vir para dentro de sua casa, ganhar 500 e ser você dona do seu próprio negócio. Qual é a intenção do poder público? Você falou uma coisa aí que eu fico indignada quando eu deixo aquele centro de abastecimento e o pessoal da roça, da nossa redondeza, da agricultura, está com seus baldinhos nas escadas, gente. Porque deveria e deve ter o local, porque na época de Ildes, ele foi um mentor de fazer isso aí que está sendo feito, e foi até dito que era um shopping rural, mas desencadeou para um outro processo. Então, o poder público, ele aproveita do produtor rural, acha que pode, e, no entanto, precisa reverter. Vamos trabalhar o jovem, dando incentivo para eles não deixar o seu reduto. Meus colegas, quem deseja fazer mais algum questionamento? Não? Então, eu vou fazer o seguinte, nós ainda não terminamos não, calma que ainda tem tempo, mas como Luzinete é uma pessoa que está à frente de outras tantas tarefas, Luzinete, minha amiga, muito obrigado pela sua participação, por você destinar esse tempo para falar com a gente e trazer informações preciosas, que são sementes que vão ser lançadas no campo da pesquisa, tenho certeza que muitos aqui vão ter vários espaços, vários caminhos para pensar pesquisas, e trazer algo de bom para a nossa sociedade, para o Brasil, que o Brasil está precisando urgentemente de ideias boas e de boas pessoas para gerar e gerir essa nação, porque nós estamos como um trem desgovernado descendo a serra, viu? Muito obrigado. Nenhum colega fez nenhuma manifestação, então, Luzinete, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua fala. Obrigado a vocês e disponha. Eu estou aqui à disposição no que eu puder ajudar. Nós juntos seremos mais fortes, né, não? Com certeza, com certeza. É um prazer lhe ver, viu? Um abraço carinhoso. Outro. Mas não vamos encerrar o debate. Ainda tem mais um pouquinho. Vamos gastar os tempos aqui, viu, meus amigos? Eu tenho tempo. Então, ô Rafael, eu queria questionar você, Rafael, uma coisa interessante no município de Feira de Santana e em outros municípios brasileiros, terrenos vazios ou terrenos baldios, terrenos que estão sob especulação imobiliária, terrenos que poderiam ser utilizados para uma coisa que seria a utilização de plantas medicinais. Não sei se você já ouviu falar dessa situação, me veio aqui um exemplo que eu vi em Portugal, apesar de eu nunca ter ido em Portugal, mas ainda bem que o Google, ele faz isso. E falando em Google, hola Matías, bienvenidos, ¿y dónde tú eres? Muchas gracias por participar de nuestro evento. Nuestro amigo Matías Lagos Castro. Gracias, muitas felicitações. E ainda tenho Jefferson, que ainda vai responder para a gente sobre o andu, que vai resistir à seca, que é um cultivo não tão conhecido, mas que tem um espaço muito grande na culinária baiana, não é?
São duas situações a serem levadas em conta, e nós não esquecemos que nós tínhamos feito um questionamento, só um minuto aqui para eu dar uma olhada aqui, nós tínhamos feito um questionamento à Silvia, e que foi a respeito, vou voltar aqui, não é, que foi a questão relacionada à qualidade de vida, né, que nós estávamos debatendo, e o áudio de Silvia caiu. Então, a gente tem eu particularmente tenho esses questionamentos. Estou aqui atento para anotar o questionamento dos demais. Se alguém tiver interesse em debater mais alguma coisa, estou aqui à disposição. Caso não tenha, eu tenho muita coisa para falar. Eu posso aqui virar a noite debatendo assuntos que vocês nem imaginam, que são tão problemáticos na nossa vida acadêmica. Oi, professor, está ouvindo? Sim, ótima qualidade do áudio. Sim, sim. Agora voltou. Professor, referente à pergunta sobre a qualidade de vida dos produtores, né? No agroecossistema 1, aquele que tinha a produção com sistema de hidroponia, o agricultor relatou que tudo que ele tem, tudo que ele possui, casas na cidade, casa na propriedade rural, né, onde ele trabalha, veículo, tudo que ele tem foi através da agricultura, né? Então, ele já é filho de agricultor e aprendeu a técnica de hidroponia com um amigo, né? E com isso, ele desenvolveu, né, foi se aperfeiçoando ao longo do tempo e, com certeza, a qualidade de vida dele melhorou por causa da produtividade que ele conseguiu, né, com o cultivo das hortaliças no sistema hidropônico. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós aqui, lamentavelmente, a hidroponia que nós encontramos aqui no município de Feira de Santana é uma hidroponia em hortaliças, em propriedades rurais que tem a hortaliça apenas exclusiva do alface. A gente não conseguiu ter um outro exemplo no município de Feira de Santana. E isso, para a gente, não conseguimos encontrar. Lá ele estava cultivando pepino também, interessante, né? É diferente, geralmente só é o alface mesmo. Exatamente. Eu também gostaria de debater para vocês o seguinte, pessoal, eu não vou ter a sessão 3 mais hoje, que não será comigo, mas eu gostaria de observar, fazer pequenas observações para finalizar, não consegui fazer isso antes. Vejam em todas essas informações que nós tivemos aqui, a importância da agricultura. Eu não sou contra, a Universidade Estadual de Feira de Santana possui um curso de agronomia voltada para a agricultura familiar. Isso, para mim, já me alivia bastante. Mas não sou contra o agronegócio, não sou contra, em hipótese alguma. Mas eu quero que o governo ele faça um trabalho onde as comunidades tradicionais, os pequenos proprietários rurais, a agricultura camponesa, ela tem um espaço. Vocês acabaram de ouvir uma pessoa aí falando, aqui da nossa cidade, que ela disse sobre a questão, e nós também vimos o trabalho que a Silvia acabou de colocar, o que todos os colegas, Nathalie colocou para a gente, mostrando isso, que há a possibilidade da melhoria de uma qualidade de vida. Eu tive a oportunidade de visitar uma fazenda de soja, produtora de soja aqui no oeste da Bahia, e chegando lá, claro que tinha tratores sofisticados, tecnologia, tudo, isso é uma verdade. Produção estava produzindo muito, mas poucos trabalhadores, poucos para o tamanho da propriedade, e ele não fez questão de... a pessoa que nos recebeu muito bem, foi bastante educado, nos mostrou até mesmo o livro caixa da fazenda, ele mostrou. Mas, para a produção de soja, ele disse 100% vendida para o mercado externo. Visitei uma fazenda que produzia frutas aqui no nosso município, no município de Juazeiro, que produzia manga e uva. A manga para a cidade de Berlim e a uva para a cidade de Los Angeles. Ele disse, não vendo nada no Brasil.
Então, eu penso, e a água à beira do Rio São Francisco, então eu penso o seguinte, está certo, não vou dizer que não é para fazer, tá, tudo bem, mas você visitava o MST ou assentamentos rurais e você via lá as pessoas produzindo e aquelas pessoas dizendo, para onde é que vai? Isso aqui vai vender na feira lá de Itaberaba. Ele dizia o nome das feiras livres das cidades que ele ia vendendo. Ah, eu estou produzindo 5 mil toneladas, 6 mil toneladas de banana, e era muita coisa, o caminhão, 15 mil toneladas de melão, vai para tal lugar. Aí você ficava questionando, não é? E eu te perguntava, e o dinheiro? Ah, cara, eu estou tentando aqui tomar um empréstimo, eu faço um empréstimo para ver se dá certo, vou tentando pagar. E é um debate complexo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, nós não estamos aqui brigando contra o agronegócio, nós queremos uma igualdade, nós queremos que o governo olhe para o agronegócio, realmente, mas também queremos que o governo olhe para as comunidades tradicionais. Eu acho que existe um debate aqui muito, muito errôneo em dizer que o camponês ele é uma coisa perdida de uma bandeira vermelha. Não é isso. Tem que se entender o que é campesinato, o que é campesino, o que é campesinato, o que são relações não capitalistas de produção e onde essas relações não capitalistas de produção estão inseridas. E aí o capital não quer que aconteça relações não capitalistas de produção. Ele faz tudo, mas esse camponês, ele precisa de roupa, ele precisa de sapato, panela de pressão, liquidificador, sabonete, que isso não nasce em árvores. A gente não pode imaginar, né, por isso que eu chamo a atenção, se puderem ler o livro O Cativeiro da Terra, de José de Souza Martins, que é um livro bem interessante, ele vai mostrar claramente isso para a gente. E aí a importância, quantos exemplos foram dados aqui só nessa pequena palestra, que a gente tem aqui uma gotinha d'água no oceano, quantas coisas importantes, quantas possibilidades, quantas alternativas, mas nós estamos desassistidos. Eu falo bem do município de Feira de Santana, que é algo que eu me dediquei a estudar, sou filho de Feira de Santana, nascido aqui em Feira de Santana, claro, mas eu me questiono por que isso? Uma cidade que tem circulando 1 milhão de pessoas. 650 mil habitantes fixos, circulam 1 milhão de pessoas. É uma região metropolitana, já foi elevada a condição de região metropolitana. Estamos a 100 quilômetros da cidade de Salvador. Temos um parque aqui industrial. Nós temos um observatório aqui que consegue olhar, né, estudar o Sol. Só existem 3 no planeta Terra, um está em Feira de Santana. Nós temos aqui um Parque do Saber, só existem 3 no mundo, um está em Feira de Santana, não é uma cidade que está à mercê, não é, do sistema, inclusive ela é produtiva, ela faz um triângulo industrial com Salvador e com a região metropolitana do Recife, é um entroncamento rodoviário muito poderoso, mas quando se trata sobre o assunto da agricultura, nós estamos longe, perdidos no tempo, né? Tentando nos recuperar, buscando isso que vocês falaram, né? A questão da dignidade das pessoas, ampliando um processo de favelização. Não há necessidade mais dessa coisa, se nós temos espaços aqui que poderiam ser usados para lavoura, para atividade econômica e para produzir. Eu acredito que com a agricultura, como a gente consegue ver em Genebra, na Suíça, quintais produtivos, que nós podemos também exportar, produzir alimentos. Eu fico estarrecido, meus amigos, de ter visitado essa fazenda em São Desidério, da Cargill, é uma empresa que está lá, ela recebe visitação, mas quando eu chego no supermercado, o próprio óleo baiano custa R$8 um frasco, uma lata. Como é que pode, né? Como se a gente não tivesse soja, como se não existisse soja aqui no Brasil. Estamos vendendo a preços internacionais? Não, eu acho que a política tem que mudar. Nós precisamos de uma universidade mais forte, uma universidade que ela possa sair dos muros da universidade, não é? E a gente não tem que ter medo do outro estar ganhando R$1.000, não, como a gente acabou de falar. Esse R$1.000 vai reverter para nós no nosso bolso, porque na hora que vocês viram aí, recebeu lá uma chamada de 1 milhão de unidades, alguma coisa, isso vai baratear, vai chegar para a gente barato. Quando você puder comer um polvilho, um biscoito de polvilho, você vai ver o que a gente está debatendo, né? Então, eu acho que esse debate aqui, o escrito de todos vocês, esse material escrito de vocês é importantíssimo para ficar de registro.
Essas informações, o tempo que nós hoje nos dedicamos aqui sentados uma tarde inteira debatendo isso é muito importante para que a gente não esqueça, para na hora que o capital internacional vier, eu não estou querendo falar aqui, por favor, não estou falando aqui de baionetas, nem de nada, não, estamos falando apenas da palavra não. Nós não queremos. Não, nós não vamos comprar. Ah, vocês vão morrer de fome. Não vai morrer de fome, ninguém vai morrer de fome. Nós vamos botar a mão na terra e vamos trabalhar, vocês vão ver a capacidade de produção. Vamos continuar produzindo. Agora, o que não pode é nós tirarmos 100%, como eu acabei de dizer para vocês. Ah, porque tem que ficar... Gente, não tem que ficar limpo. A gente tem que chamar essas pessoas e falar assim, olha, venha, você vai produzir aqui. As pessoas vão... Ah, mas é longe. Não é longe, não. As pessoas vão lá, sim. Quero convidar, para encerrar a minha fala, quero convidar a todos e todas que não são de Feira de Santana para vir à Feira de Santana. Repito, meu nome é Kleber Araújo, eu sou professor do curso de Geografia da UF, eu fico no módulo 7. Eu vou deixar aqui também o meu e-mail antes de sair, vou colocar aqui no chat. Quando vierem à Feira de Santana, mandem um e-mail, terei muito prazer para a gente poder andar, para vocês verem coisas muito interessantes, mas também coisas feias. A cidade não é só beleza. Nós temos também problemas sociais, problemas ambientais, né, para serem vistos e debatidos, e talvez até receber ideias para mudar isso. Tá? Eu agradeço muito a paciência, a atenção de vocês. Não saiam sem colocar o nome de vocês na lista, nós temos aí a lista de presença, não saiam. Vou ficar ansioso para receber o trabalho completo de cada um, para poder ler algo mais bem, né? Tivemos pouco tempo para vocês apresentarem o trabalho, ficou muito corrido, mas espero poder ler esses trabalhos, né? Muito obrigado mesmo pela atenção, eu agradeço a paciência de vocês e fiquem com Deus, tá? Muito boa sorte, espero vê-los em breve, vê-los e vê-las em breve. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas, por esse trabalho hoje. Obrigado de coração. Vou escrever meu e-mail aqui, tá? Quem quiser, escrever meu e-mail aqui. Está correto? Sim. Escrevi meu e-mail aí, vai ficar à disposição de vocês. Muito obrigado mesmo. Espero vê-los em breve. Obrigada, gente. Foi ótimo todos os trabalhos. Um abraço a todos. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. O professor e também o pessoal que está na monitoria, quando terminar tem que pedir para encerrar a gravação. É porque na outra que a gente ficou lá, a gente saiu da sala e esqueceu de encerrar. Aí a gente teve que voltar para a sala para ter que salvar. Rafael, estava vendo vídeos aqui agora. Exatamente, Rafael. E você conseguiu fazer o encerramento, não é? Apesar de que eu pedi para eu pedi para ele ficar guardado no sistema, não é? Mas podia ser que ele não tivesse feito isso, porque eu saí correndo de uma coisa para outra. Podia ser que ele não tivesse feito, mas eu acredito que ele está dizendo aqui que uma vez feito, ele vai salvar. Sim, sim. Agora ele só salva depois que encerrar. Aí assim que encerrar, ele começa a jogar na nuvem. Perfeitamente, perfeitamente. Aí tem um tempinho até ele jogar, porque também é longo, né? Aí demora um pouquinho. Isso. Então é interromper a gravação agora, não é isso, Rafael? Isso, interromper a gravação. Perfeito. Interromper a gravação, estou fazendo agora, certo.